Josi, eu amo a sua história e a história dessa moça linda que está do seu lado. E eu queria Vamos. compartilhar ela, porque é uma história de vitória. É uma história que me dá muita alegria ter acompanhado, às vezes em momentos ruins, às vezes nos bons momentos. Sim, E te agradeço muito por toda a parceria e por toda a amizade, por ter dividido comigo, né? Tanto os bons quanto os maus momentos, e especialmente na vida da Giovana, né? E é muito bom ver o sim, que Deus faz na vida da Giovana até hoje. E é muito sim. bom ver a forma como ele foi cuidando da Giovana, vida fora. Geralmente a gente não fala muito de histórias pessoais aqui, geralmente até hoje as abordagens foram todas profissionais. Mas eu acho que a sua história tem muito a agregar e ela também diz muito sobre as coisas que acontecem no nosso ambiente de trabalho, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer lições, eu vou ficar, eu vou para fora, eu vou para outro lugar. Mas a gente vê muito dos milagres e do agir de Deus nos nossos ambientes de trabalho, né? E que foi o que Verdade. aconteceu, é o que acontece com a história da Giovana, né? Deus usa o trabalho para isso e é no trabalho que você também pode testificar, não é? Verdade. Conta para mim um pouco da história da Giovana. Vamos começar pelo nascimento dela, né? Porque não foi uma gravidez planejada, nós não esperávamos ter outro filho, só queria ter o Tiago. E de repente eu fui presenteada, agraciada por Deus com a gestação da Giovana. Só que com 2 meses de gestação, eu fui fazer um exame e a médica disse que poderia acontecer um aborto, esse aborto espontâneo. Mas aí, 15 dias depois que eu retornei para fazer a ecografia, graças a Deus o saco gestacional estava lá, né? Que até então não existia. Então, assim, desde o começo já foi difícil. E com 19 semanas de gestação, eu descobri que ela nasceria com má formação. E essa má formação se chama lábio leporino e fenda palatina. Para quem não conhece, é aquela abertura no lábio e no palato, né? Então, ela nasceu com essa má formação. Para nós, no momento, foi difícil, né? Choramos muito. Passei a gravidez toda com hipertensão. Mas aí, ao nascer, Giovana, com os olhos dela, ela falou assim, cheguei. Então, foi amor à primeira vista, não teve como falarmos assim, não dou conta. Pelo contrário, foi a partir daí que nós buscamos força em Deus. E até então, nós temos caminhado confiante de que Deus tem cuidado dela verdadeiramente. E é isso, amiga. É o começo da história da Gi. Sim. E desde o começo teve muitas lutas, né, Josi? Lá no hospital mesmo, como que foi até que ela fosse liberada, né? No Todo esse processo mesmo médico, a amamentação foi diferente, foi tudo foi. diferente, né, amiga? E é uma No luta desde o começo, hospital. né? No hospital, como ela não conseguiu mamar no peito, era com conta-gota. Primeiramente foi com sonda a alimentação dela, né? Então, ela só foi liberada do hospital quando eu fosse capaz de alimentá-la, mesmo sendo alimentação artificial, eles queriam que eu estivesse preparada para realmente alimentar a Giovana, porque haveria o risco de engasgar, risco de refluxo. Então, assim, teve todos esses cuidados. O hospital onde ela nasceu foi um suporte muito grande, ele nos ajudou muito e, assim, tenho só que agradecer a Deus pelo hospital que a Giovana nasceu. E as pessoas criticam muito o serviço público, mas o Hospital do SUS, com certeza, oferece um suporte muito bom para essas mães. Aí, isso, no HOB, isso. HUB. Isso, no hospital universitário. Isso. Aí quando saímos do hospital, né, eu me senti desamparada, achei que eu precisava estar no hospital, eu chorei porque eu não queria sair de lá, eu precisava desse suporte deles, né? Então, assim, para mim foi uma mistura de medo, emoção e muita fragilidade emocional. Eu fiquei realmente numa situação difícil. E com um mês que ela tinha saído do hospital, o meu peito secou, porque o emocional ficou muito abalado, então eu não tinha mais o meu leite. Então ela teve que entrar para alimentação Sim, artificial. sim, E assim tem sido a história da Giovana, a sim. caminhada. E ontem a gente falou sobre a amamentação. Sim. Ontem a gente teve uma live com uma. Ela orienta, né, as mulheres, a Jade, @Jade com JHDY, e ela falou sobre a amamentação e falou exatamente isso, sobre essas questões emocionais da amamentação que realmente chegam a secar o leite, né? Seca. O meu secou.
O meu secou e eu chorei por ele. E o meu marido, ele foi engraçado no dia que ele falou assim, porque eu tinha acabado de fazer a ordenha, né, como eles falam, e coloquei em um vidro. E quando ele pegou o vidro para guardar, do último leite que eu derramei, o leite derramou. E eu comecei a chorar desesperadamente. E ele falou assim, filha, não se deve chorar pelo leite derramado. E a minha resposta foi, por esse aqui, sim. Por esse leite eu tinha que chorar. Então eu chorei muito, desesperadamente, por conta desse leite. E começando com relação às cirurgias dela, né? Ela começou a primeira cirurgia aos 3 meses de vida, né? Onde fechou o lábio dela. Conseguimos um hospital maravilhoso para o tratamento dela, onde também é pelo SUS, nós não arcamos com nada, graças a Deus. Claro que assim, a gente desloca aqui de Brasília para São Paulo, interior de São Paulo, que é em Bauru, que é o centrinho referência na América Latina. Posso falar, né? Do hospital, né? Referência. Sim, pode. Hospital público, de qualidade, gratuito. Os médicos são excelentes, uma equipe multidisciplinar maravilhosa. Então, ela começou o tratamento aos 3 meses de vida. E com 1 ano e 1 mês, ela fez o palato, que é fechar o palato, né? Que, no caso, é o céu da boca, para quem não sabe. E assim tem sido a nossa caminhada, né? Ao todo, já são 11 idas ao centro cirúrgico, das quais 2 delas eu fiquei com medo. Essas outras vezes eu não tive medo. Mas 2 delas eu tive medo, que inclusive você estava aqui em Brasília, né? Que foi aquele período que você foi parar lá no hospital, lembra? Lembro. Lembra? Então, esse foi o momento onde a Giovana teve a mastoidite, que é a inflamação do osso aqui atrás da orelha, osso da mastoide. Essa inflamação poderia levar a graves problemas e isso realmente me deixou muito aflita. Mas Deus, com a poderosa mão dele, como sempre, agiu e age na vida da Giovana. Então, assim, todos os procedimentos na vida dela são para glorificar o nome do Senhor. Todos eles, embora venha um momento difícil, Deus está sempre agindo para que tudo se torne fácil. E em 7 meses, ela foi 3 vezes ao centro cirúrgico. Logo depois que passou por essa, teve outro momento que foi a pansinusite, que é a inflamação do seio da face. Ao invés de sinusite, ela teve pansinusite. E isso também poderia ter levado a meningite, né? E outros problemas, outras complicações, inflamações cerebrais, como também poderia deixar sequelas. E, mais uma vez, o Senhor entrou com providência. Então, essa sua live de hoje é para glorificar o nome do Senhor, porque o que Deus tem feito na vida dela é motivo de glorificar mesmo. Josi, e como que é a Giovana hoje, assim, as notas? Como que ela é, assim, na escola? Na escola, pois é. Quando eu estava grávida dela, eu pensei que a Giovana enfrentaria problemas não só cirúrgicos, como também cognitivos. Eu pensei em tudo. Cheguei a levá-la no neurologista, né, neuropediatra, quando ela tinha 1 ano e 1 mês, para ver como é que estava tudo, mas graças a Deus tudo normal, né? E na escola, ela começou a estudar lá no Mackenzie com... Olha o nome da escola. Tudo bem. Não tem problema, né? Não, a gente ama o Mackenzie. Pode falar, a gente vai fazer de graça. Uma vez maquinzista, sempre maquinzista. E até então a Giovana não era comunicativa, ela era um pouco retraída. E ela veio desenvolver a fala dela a partir do momento que ela entrou no Mackenzie. Que ela realmente aprendeu a falar, a não ter vergonha. E as notas dela, desde quando ela começou a estudar, sempre foram surpreendentes. A Giovana é menina de nota 10. Alta, né? Notas altas, notas altíssimas mesmo. E o que eu acho interessante, que ela pode ter até troca para falar em algumas palavras. Só que ela não escreve com troca. Ela escreve tudo certinho, o português dela tá, ó, lindo. Caprichosa. Eu recebi reclamação dela na sala de aula de comportamento, tem um ótimo comportamento. Aqui em casa, a educação dela tá refletindo lá fora. Então, assim, graças a Deus, Deus tem nos dado condições psicológicas para conduzir a Giovana nos caminhos dele e também para instruir em como viver lá fora, né? Porque não adianta eu tratá-la como uma coitadinha,
como se o mundo todo lá fora fosse rejeitá-la. Então não é assim que eu coloco aqui em casa. A gente ensina ela a se defender, a agir com sabedoria, e isso está refletindo, isso é muito bom. Então as dificuldades vêm na vida dela e ela já sabe como se sobressair. Sim. Ela tem realmente sido um exemplo para nós. E eu falo que, assim, antes da Giovana, eu ouvia falar sobre Deus. Agora eu vivo Deus diariamente. A minha vida é essa, é viver Deus diariamente, é ter aquele contato diário com Deus, né? E é incrível, amiga, assim, cada experiência que nós temos passado tem nos fortalecido e nos aproximado mais do Senhor. E é esse o nosso objetivo na vida dela, né? É que a gente venha cada vez mais se aproximar dele, né? Engrandecê-lo, agradecer por tudo que ele faz, porque a caminhada ainda é longa, a Giovana terá ainda outras cirurgias, tem umas aí que estão a caminho, né? Então, nós precisamos ter realmente uma força espiritual para passar por todos esses desafios, né? E ela também. Mas tem. Tem uma mãe linda, uma mãe de oração, uma mãe forte, obrigada. Que educa muito bem, que cuida muito bem, né? As outras com todo o amor e carinho. Deus abençoe ela com uma equipe maravilhosa de médicos também que te ajudaram, né, Josi? Como é que é o nome daquele doutor em Brasília, que quando eu fui visitar ela, ele estava lá? Sei que você é fã dele, né? Vamos falar sobre ele, né? Doutor Paes, maravilhoso. Ele adotou praticamente a Giovana, né? Sim, um cirurgião que não atendia plano de saúde, mas falou assim, eu vou assumir o caso dela, enquanto ela viver e eu viver, eu estarei cuidando dela. Inclusive, eu estive lá mês passado, o bom dia dele é em câmera lenta, ou seja, ele transmite uma paz que, assim, são poucas pessoas que transmitem o que ele transmite. E ele tem cuidado dela. Tem cuidado, amiga. É amor de Deus. Marcou muito a minha vida e a sua estadia aqui em Brasília foi você ter ido ao hospital naquele momento difícil. Então você foi a única amiga selecionada, presenteada por Deus, que eu vi chegar no hospital desesperada, tentando nos encontrar. Conseguiu entrar dentro do centro cirúrgico. Eu fui entrando no hospital dentro. Mas com tanta certeza. Os sequanantes nem paravam. Eles falavam assim, eu acho que ela pode ir. Eu tava com crachá, eu acho que eles acharam que eu não crachava no hospital, não sei o que foi. Eu nunca me esqueci disso. Assim, eu me batendo, entrando, até achar, cadê a Giovana? Eu tava desesperada com aquela cirurgia. Não conseguia falar comigo por telefone, você deu o seu jeito. Vou falando com relação ao emocional, né? Muitas pessoas, elas já me perguntaram se eu não tive depressão depois do nascimento da Giovana. Vou falar sobre isso porque muitas mães, quando passam por essas situações, elas se entregam de uma forma que não conseguem nem cuidar da criança e nem dela mesma. E a criança acaba ficando, às vezes, nas mãos de outras pessoas. Então, assim, a chegada da Giovana foi num momento difícil? Foi. Mas um dia eu queria me dar o direito de ficar depressiva e eu estava deitada, né? E a Giovana nem falava direito. E perguntou assim, mamãe, você, que ela não falava o V, né? Você tá nonói? E eu respondi, não. Ela falou, eu vou cuidar de você. Quando ela disse que cuidaria de mim, amiga, nesse dia eu levantei e falei assim, que jamais me entregaria a doença simplesmente pelo fato de achar que eu não estou dando conta. E até então eu tenho caminhado assim, firme e confiante de que depressão nenhuma vai me deixar prostrada. Porque o problema que a Giovana nasceu não foi para eu prostrar, mas foi para eu me levantar e conhecer Deus. Esse foi o sentido da vida daqui, da vinda da Giovana para nossa casa. Foi nos elevar na fé. Ele mandou para a mãe certa, né, Josi? Ele mandou para a mãe certa. Mandou para a mãe certa, mandou sim. E assim, lá no quando eu vou entregar no centro cirúrgico, as mães estão tudo chorando, né, lá no hospital. Aí uma virou para mim e falou assim, você não vai chorar, não? Eu respondi assim, não, porque se eu me desesperar, quem vai cuidar dela? Então é incrível que eu não entrego a Giovana chorando no centro cirúrgico. E assim, eu tenho experiência, né? Já são 11. A gente vai contando. 11ª cirurgia. Com 9 anos. Ainda com 9 anos. Ainda haverão outras, mas todas
para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Amém. E a força que ela também tem é incrível. Ela não se entrega, ela tem uma ótima recuperação. Ótima. No ano passado, ela fez um enxerto ósseo, né? que é a cirurgia que eles tiraram do osso do queixo dela para fazer o enxerto da gengiva. E aí, olha só o que aconteceu. A Giovana foram 60 dias de recuperação. Mas no 5º dia, ela acordou com tudo inchado. E eu corri no médico dela, aqui em Brasília. Chegando lá, pedi os exames, nós pensamos que era por causa da cirurgia. A Giovana estava com cachumba, mesmo tendo sido vacinada. Ela pegou cachumba, recuperando do enxerto ósseo, que é a cirurgia de vida. E resumindo, ela encarou tudo naturalmente. Eu tenho foto dela com o rosto inchado, o olhinho dela inchado, meio roxo. Ela é tranquila, né? Ela é tranquila, que ajuda muito na recuperação. Ela é um doce. A tranquilidade dela. Igual a Linda e a Giovana estão tranquilas igual nós duas, amiga. Entendeu? Nós estamos tranquilas igual as mamães. Muito obrigada por dividir a história da Giovana. Beijo para Giovana. Um abraço, foi muito bom. Muito obrigada pelo convite, tá? Que Deus te abençoe e te capacite mais e mais. Por dividir essa história linda.